Alô? Sim, tá ligado. Boa noite a todos. Meu nome é Gilvoneque de Souza. Eu pertenço a uma instituição que atua na área socioambiental na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. Lá nós estamos vivendo recentemente essa questão da censura, do cerceamento em relação aos conselhos de participação e controle social, onde a prefeitura encampou esses espaços, não permite o registro e a exposição dessas reuniões. A Câmara de Vereadores é a mesma coisa. Inclusive, quem tentar filmar a Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu é expulso da Câmara. Chegamos a esse nível lá em Nova Iguaçu. Mas eu anotei aqui alguns pontos, bastante, mas não vai dar para pegar todos. Eu vou tentar pegar aqui os que eu acredito ser o principal, em relação ao que o Silvio e a Andréia falou sobre eu fiquei numa bolha e prefiro me calar. E eu ouvi muito na mesa do ouvir, do escutar e do respeitar. Mas como a gente transforma ficando numa bolha? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma página no YouTube, um canal, e a gente posta muito material. E uma vez eu tive uma crítica, e eu ia deixar para lá. Eu passei 2 dias dialogando com essa pessoa. No começo ela só faltava me arrancar o fígado. Depois ela passou a me respeitar. Agora, se eu deixasse para lá, eu acho que quando você deixa para lá, você não transforma. E aquela pessoa vai continuar alimentando e retroalimentando aquele entendimento. Para o Carlos, você fala... Eu vi muito censura e eu fico pensando assim... Ricardo, isso. Fala muito de censura. Eu fico pensando o seguinte, bom, e aonde entra o limite nisso? Porque se a gente parar para pensar, nós temos as leis que são limitadoras. O ECA é o limitador, então a gente rasga porque ele censura. O Código de Trânsito é um limitador, a gente joga fora, porque também é uma censura. Ele me proíbe de fazer certas coisas que eu tenho que fazer, tá certo? Então, até que ponto, para o bem e para o mal, essa regra de não poder fazer é prejudicial ou benéfica? Eu que acompanho a Baixada Fluminense, que é perigosa toda a vida, né? E a gente percebe, por exemplo, por conta de não limites, a gente vê meninas de 12, 10 anos grávidas participando de baile funk, de tudo que a gente possa imaginar. E a gente fica pensando o seguinte, quando a gente fala nessa questão de censura, até que ponto o indivíduo torna-se público. Tem um livro de um jurista aí, para fechar, Mendes e Branco, página 321 e 322, que ele cita justamente isso. Mendes e Branco, página 321 e 322. Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, isso. Isso, Gilmar Mendes, isso. Página 321 e 322. Ele diz o seguinte, eu concordo em gênero, número e grau. Quando o indivíduo se transforma em um indivíduo público, quando ele entra para o espaço público, ele diz que não. O indivíduo ele se torna um indivíduo público quando as suas ações interferem diretamente no público. Uhum. Então, quando você tem um artista que a ação dele interfere diretamente no público, ele se tornou um indivíduo público, porque vai interferir naquela sociedade. Então, até que ponto essa interferência é benéfica ou maléfica para uma sociedade que não tem cultura, como foi falado, que não está preparada e que não tem anticorpos para combater aquilo que está sendo trazido. Eu acho que isso tem que ser levantado também para colocar nessa balança. Obrigada, Gilvanei. Está registrado. Quem mais? Ana aqui. Você vai pegar todos depois? Não é melhor pegar os 4? Eu acho que é... Não. Bom, é anotar. Oi. Bom, quero agradecer a todos, cada um deu uma aula aqui fantástica e alguns tópicos assim me tocaram porque me lembrou quando foi falado da polarização, esquerda, direita, das redes sociais, enfim, existem formas de censura que a gente, que acho que não está no âmbito, nossa Constituição não está ainda, nossas leis não estão prevendo isso, que é uma censura que parte da população que está vivendo essa polarização. Então, a polarização no momento, como está um governo de extrema-direita, que está exercendo a censura na cultura, na educação, na ciência, na tecnologia, até na propaganda, né? Aquela propaganda do
Banco do Brasil, né? Quer dizer, são várias formas. Então, está existindo uma reação dos movimentos, das minorias, movimentos com os quais eu tenho uma grande simpatia, me identifico muito. Só que agora eles passaram para um extremo. Existem, claro, não eles. Parte deles passou para um extremo, que eu vejo muito nesses movimentos, nessa coisa a fala de quem. Como que é? Lugar da fala. Então, isso está virando uma noia, né? Quer dizer, eu não posso defender uma causa, se eu sou uma causa, né, de negros, se eu sou branca, uma causa homossexual, se eu sou hétero, eu não posso. E isso acaba censurando a nossa possibilidade. Imagine em teatro, em música, muitas vezes existe a censura. Não pode montar um espetáculo porque a atriz... teve um caso há pouco tempo, o negócio da Ivone Lara, a atriz não era suficientemente... agora tem a coisa do colorismo, né? O colorismo dela tinha todas as características, inclusive era muito amiga da Ivone Lara, e ela não pode. Isso está acontecendo assim, com frequência em várias causas, que eu vejo, então, um movimento que vem para praticamente proibir, e isso se faz nas redes. Então, é um movimento para constranger, para inibir. E eu acho que isso está agindo muito, de muitas formas, as pessoas passam a praticar a autocensura, né? Porque isso não vai pegar bem se eu quiser montar. Obrigada, Ana. Vamos responder essas duas e depois a gente volta com mais duas, para não ficar muito distante? Vamos? Você vai falar? Eu vou querer falar. Sim, você vai falar. Você vai falar. Não, eu quero saber se você quer começar. Você vai... aqui para falar. Vamos fazer o seguinte. Se você... André. Como é o negócio do problema da demora? Da mora? Demora de curto prazo? Perigo da demora. Eu vou ter que ir ao toalete, senão vai dar esse problema do perigo da demora. Silvio, você pode começar? Bem. Na próxima encarnação, eu quero nascer ator. Eu acho que em relação à proposta do amigo, eu acho, quer dizer, não fura a nossa bolha. A sua proposta é muito boa, ter um blog, ter uma página, ter um espaço. Eu tenho um canal Caliban Cinema e Conteúdo, onde estão postados gratuitamente todos os meus filmes. Quem quiser assistir meus filmes é só entrar nesse canal e está em alta definição. Caliban Cinema e Conteúdo. Repetindo, Caliban Cinema e Conteúdo é um canal da minha produtora onde todos os meus filmes, à exceção dos últimos que ainda não foram lançados, estão abertos. Jango, JK, Marighella, Tancredo. Marighella não. Marighella está lá. Marighella meu. Ah, tá. Eu tenho a honra... censura, né? Não, eu tenho a honra de ter feito o primeiro Marighella no Brasil. O meu é de 2002. Caliban Cinema e Conteúdo. Você assiste todos os meus filmes lá. Mas não fura a bolha. Eu, em sala de espetáculo hoje, só para dar um exemplo para vocês, eu consigo uma sala de 100 e tantos lugares, 120 lugares, uma sessão por dia. Então, eu já fiz com Jango 1 milhão de espectadores. Eu hoje, com os últimos filmes que eu lancei, você consegue fazer por semana 700 espectadores. Se tiver sala cheia todos os dias. Quatro semanas são 3.000 espectadores. É tudo que a gente consegue fazer com esse sistema perverso que está botado aí, e que é o sistema em que a censura foi transformado pelo capital financeiro em censura econômica. Então o sistema de Artplex tirou
todas as salas de cinema da rua. Vocês não conhecem mais salas de cinema na rua. Você não passeia mais pela Avenida Copacabana e não encontra Metro, Copacabana, Arte Palácio, não vê Rian, não vê mais nada disso. Sobrou Roxy, sobrou muito pouca coisa. Então, os cinemas estão todos dentro de shopping. E ninguém vai a shopping comprar fast food, roupa de marca e ver filme político. Então nós fomos expulsos das salas. E aí chega esse governo e corta o financiamento. Então, aí quando o grande Net, com as palavras carinhosas dele, diz vamos sair dessa bolha, eu digo, eu topo. Vamos lá, mas como? Né? Porque nós estamos segregados, nós estamos isolados. Isso acontece com o teatro, que é mais óbvio, é mais evidente, mas está acontecendo muito com o cinema também. Então, agradecendo a proposta do amigo, está topado, mas temos que criar mecanismos que realmente furem a bolha. Em relação à questão da Ana, rainha de Holanda, amiga querida, eu concordo inteiramente. E conta uma história, eu me aposentei na PUC esse semestre. Eu dei aula 41 anos seguidos. No semestre passado, eu fui criticado por uma aluna por falar excessivamente em sala de aula. Quando a gente discutia a questão feminina, a questão do negro, a questão... Eu fui criticado. E eu era professor. Se a sala de aula não é o lugar da fala do professor, onde será? Eu acho que você tem toda a razão. Está complicado. Não quero chorar mais, Pitanga. Acho que a gente tem que continuar lutando. E eu, nisso tudo, quero dizer que eu sou otimista e continuo na briga. Estamos juntos. Agora a Andréia voltou para falar. Tá bom, voltei. Sobre a bolha, eu estou no mesmo barco que o Silvio. A minha, eu tenho uma bolha também. Eu acho que o cinema brasileiro é um cinema que tem que continuar lutando pela cota de tela. Se você pegar o jornal hoje e procurar, com todo respeito ao Coringa, eu sou uma pessoa até que eu adoro filme de super-herói. Mas com todo respeito, não dá para o Coringa estar em 4 colunas de salas de cinema e os filmes nacionais em uma sala às 3h15 da tarde. Então, assim, esse é um lugar também que é complexo. Então, assim, quando você convida a gente a sair da bolha, eu acho que existem maneiras da gente sair dessa bolha. O Silvio tem a maneira de luta dele. Marieta Severo e nós temos um teatro de rua. Não é um teatro de shopping, é um teatro de rua. 2 teatros que ficam na rua São João Batista, em frente ao cemitério. Nossa, esse subversivo, esse perigo. Então, isso é uma maneira de lutar forte contra essa bolha, contra a segregação, contra o sufocamento financeiro que o teatro sofre. Esse é um modo de lutar. Realmente, nas redes sociais, por tudo isso que o grande Net disse, eu não tenho o menor tesão na rede social. Assim, eu acho que a rede social ela é um lugar maravilhoso para convocação, para divulgar espetáculos, livros, ideias interessantes e tal. Mas esse lugar de fala da rede social, de agressão, onde o que eu digo tem que ser verdade, a minha palavra é a final, pronto, cala a boca, você agora, falei, acabou, eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade até porque muitas vezes eu nem sei com quem eu estou falando. Porque aquela foto pode não ser a foto da pessoa com quem eu estou falando. Então, eu sou uma pessoa antiga, eu prezo pelo contato visual, físico, emocional, adoro o tédio, eu preservo o meu tédio, a minha ignorância. Gente, usa e-mail, né? E-mail, coisa de antigo. Mas você usa e-mail? Ninguém lê e-mail. Falo, então não, tudo bem, eu fico no meu cantinho. Mas eu gosto muito. Isso que eu espero ter te respondido.
isso que a Ana falou, nossa, para mim também foi um choque. Essa questão da moça que não era suficientemente da cor da personagem, e outros, o Luiz Lobianco sofreu um problema terrível fazendo a Gisberta, ele foi impedido de fazer essa peça. Então, eu acho que esse lugar de fala é um lugar muito importante, é delicado, precisa ser respeitado, mas eu também sinto que, às vezes, há um constrangimento. Por exemplo, o Peter Brook, ele fez Hamlet com um ator negro, há uns 20 ou 25 anos atrás. Dizem que foi a montagem mais maravilhosa de todos os tempos. Mas o Hamlet não é africano, né? É um príncipe louro, branco. E então a gente não pode mais fazer isso. Assim, é uma questão delicada, mas eu concordo com você. Eu não sei como resolver, não sei a resposta para isso, mas... Enfim, obrigada, gente. Responder. Bom, só fazendo uma observação sobre o que o senhor disse com relação à questão, a frase que o senhor disse é como impor limites, não é? Numa sociedade sem anticorpos, com o exemplo de que as meninas de 12 anos que estão dançando funk e engravidam. Eu acho que é uma coisa um pouco simples, e a resposta está na sua própria fala, é dar os anticorpos à sociedade. As meninas não engravidam porque dançam funk, é porque elas não têm educação sexual. Não é? Inclusive, elas vão continuar engravidando se elas não dançarem funk. Não entendi. O senhor acha que o funk dá... Não, eu discordo porque a gente faz campanha de distribuição de preservativo e anticoncepcionais, e elas não utilizam. Eu tive em favela onde pessoas consomem droga, você vai lá levando campanha, o menino de 15, 16 anos fala: tio, eu não vou sair daqui, porque essa droga que bota comida dentro da minha casa, eu não vou sair daqui porque eu sou o cara na favela. Por mais que você leve, não sai. Então tem uma questão cultural enraizada ali, que não é fácil de retirar, não. Isso eu não tenho dúvida. O que eu não entendi é por que tirar o funk resolveria isso. Há uma grande polêmica se um objeto artístico de fato induz uma pessoa a cometer alguma coisa. Não é? Por exemplo, esse meu livro que foi proibido, quer dizer, que foi impedido de ser lido numa escola, a argumentação era que o meu livro induzia ao suicídio. Não é? Isso já tinha sido acusado Goethe quando escreveu Werther, que é um livro super antigo, que ele se matava. Então, eu acho que é melhor... E a atriz que veste uma roupa rasgada e no outro dia está todo mundo vestindo a mesma roupa. Isso não é indução? Não, isso é liberdade. Liberdade, exato. Ser livre. O que precisa combater é o tráfico, não o funk. Entendi. Me parece uma coisa evidente. Me parece uma coisa evidente, porque as meninas vão transar com os meninos, com outras meninas, isso porque você tem uma piscina na sua casa. Você tem duas coisas: ou você ensina o seu filho a nadar, ou você constrói um muro em torno da piscina. Se você construir um muro em torno da piscina, seu filho vai pular o muro. As pessoas vão fazer sexo. Enfim, e não adianta, não é? O que tem que realmente acontecer. E outra coisa também. Eu não acredito que a arte induza ninguém a nada. Por exemplo, esses meninos que estavam eles foram à Deep Web, não é? E tiveram informações sobre várias seria muito melhor se a Polícia Federal, por exemplo, estivesse monitorando a Deep Web, não é? Dentre outras coisas, não é? Então, ou seja... Tem uma outra questão. A gente está falando de criação, liberdade de criação e expressão artística. Isso. Outra coisa é um uso potencial de uma ferramenta de comunicação que pode, sim, induzir a práticas criminosas, e existe isso, mas não em razão da liberdade de expressão, não em razão o veículo que é usado não transforma o conteúdo da Deep Web em arte. É isso.
Não, Polícia Federal Não falei isso, não. para combater o crime. Na Polícia Federal tem que combater o crime que a Deep Web comete. Como a Polícia Federal não combate, essas pessoas têm acesso. Não é, eu não acho, por exemplo, que se deva, já que seria assim, por extensão a gente proibiria a internet. Não dá, entende? Você tem que coibir o crime, não o veículo. E há uma série enorme de discussões sobre isso. Por exemplo, quando houve o atentado na Nova Zelândia, um juiz, eu não sei se foi um pedido ou se foi uma decisão, eu acho que ele pediu para os jornais não ficarem repetindo o nome dos terroristas, porque eles fariam aquilo induzindo a tornar essas pessoas famosas. Entende? Essa discussão de fato existe. Eu só não entendo como ela vai ser vencida colocando um limite numa letra de música. E eu ainda digo uma outra coisa que todos aqui já falaram. Não adianta, porque vai haver a letra do funk. Entende? É uma luta perdida. Não vai funcionar. Bom, enfim, era isso. E a segunda coisa, só rapidinho, eu só queria, Andréa, fazer um embargo de declaração que... Jesus, é comigo isso? Doutores, me ajudem. Veja, Tá bom. É o seguinte, é que assim, não é que eu quero tirar a independência do juiz de primeira instância, não é isso, é que como uma pessoa de fora do direito, eu não entendo, e você falou que o Supremo sumulou é a súmula vinculante, não é isso aqui, só que a súmula vinculante não é cumprida, entende? É isso que eu não compreendo. Para isso tem a reclamação. Mas aí você já está... Tem uma lei que diz assim, é proibido... Não tem uma lei que diz é proibido matar, tem uma lei que diz matar alguém, pena de tanto a tanto. Não é? Tem controle depois de praticar. Aí então, exatamente, aí você já estragou a peça. Ou seja, você não tem a questão do como se chama aquilo, reversibilidade. Então não dá para ter liminar. Aí convenci o juiz. Você sabe que eu ganho todas, né? Tá vendo? Eu convenci. Veja, o que eu não compreendo é como dar uma decisão que será sabidamente cassada. Esse é o meu constrangimento de uma pessoa de fora do direito, entende? É isso simplesmente que eu não entendo. Enfim. Bom. Eu agradeço, Fiora. Marcelo, não, é isso mesmo. Realmente eu repito dizendo. Aqui para responder. Vamos ouvir mais duas e voltamos para vocês três agora? Pode ser? Pode. Então vamos lá. Aqui, ó. E quem mais? A última, hein? Pronto, duas. Ela e... Sou Gisele, sou jornalista. Queria, em primeiro lugar, agradecer, né, a todos vocês o privilégio. Melhorou agora? Bastante. O microfone. Então, sou Gisele, meu nome. Queria agradecer o privilégio de estar ouvindo todos vocês aqui. Acho que é um privilégio para todos nós. Eu sou jornalista e eu queria falar da autocensura, né, que todos vocês falaram de alguma forma, da bolha. Isso me preocupa bastante. Acho que o Marcelo falou muito bem sobre isso. Como jornalista, eu faço aqui a minha autocrítica. Na minha trajetória profissional, já cometi autocensura muitas vezes, trabalhando num órgão público, né? Fiquei com úlcera, colite, achei que ia morrer, porque a gente fica estressado. Às vezes, em nome de preservar toda uma estrutura, a gente começa a ficar complacente, começa a se autocensurar e com medo de chegar, de vir o pior. Não, sai todo mundo, vamos botar outras pessoas aqui. Não, então vamos preservar a equipe aqui, vamos reduzir os danos e fazer menos para continuar onde estamos. Eu já fiz isso, já estive nesse papel e continuei doente, preferi fazer outras coisas. Hoje em dia eu trabalho com escolas, professores, levando, né, pequenos conteúdos e trabalhando com multiplicadores. Isso hoje, no momento, eu sinto mais resultado fazendo isso do que trabalhando numa emissora de televisão, por exemplo, estatal, como era o caso. Estou contando essa pequena história para dizer o seguinte: me preocupa a gente cada vez mais falar, catequizar, evangelizar catequizados, né, o contrário. Pregar para convertidos. Pregar para convertidos, E aí, entrando no que o Gustavo falou, quer dizer, as pessoas cada vez menos entendem as metáforas, entendem menos
as críticas. E aí, entrando no caso da TV Globo, né, eu não espero que o Marcelo comente, mas, assim, por exemplo, eu achei fenomenal quando começou aquilo que a Globo não mostra. Eu acho sensacional, assisto todos os domingos. Mas eu me pergunto, assim, até que ponto as pessoas até são capazes de compreender aquelas metáforas? As pessoas não têm as referências para entender aquelas brincadeiras. Então, até que ponto cabe a gente exigir dos poderes constituídos e das emissoras de televisão que, de fato, prestem um serviço de educar, para que as pessoas tenham referências, tenham educação, tenham o domínio da linguagem para compreender aquelas críticas, porque senão a gente vai continuar na bolha, né? Eu fui aluna do Silvio Tendler na faculdade. E a gente ficou amigo. Amiga querida. A gente ficou amigo no dia que ele me deu 7 numa prova, no primeiro semestre, e não tinha nenhum risco na prova. E eu falei, Silvio, por que você me deu 7? Eu entrei na fila para reclamar da minha nota, e ele falou assim, seu texto está empolado. E eu fiquei ofendidíssima com o empolado dele. E ele falou assim, você prestou muita atenção na forma e pouco no conteúdo. Estou contando isso para dizer que ele, né, não preciso dizer, é um grande professor, mas assim, né, acho que todo mundo aqui teve a chance, né, senão não estaria aqui, eu acho que todo mundo que está aqui é porque, de alguma forma, teve pessoas que ensinaram, teve acesso às referências, né, teve privilégios como esse que eu tive de ter. Né? Mas, assim, e as outras pessoas? O que a gente aqui pode fazer para garantir educação a essas pessoas? O que as emissoras de televisão podem, de fato, fazer para isso acontecer? Obrigada, o Silvio já falava muito na sala? Falava o necessário, né? Poderia falar mais aí. Obrigada, Gi. Boa noite, gente. Meu nome é Divina. Eu sou administradora, mas eu trabalho na Caixa Econômica. E eu estou aqui porque uma amiga me convidou. Eu falei, nossa, mas eu posso ir na IMED? Eu não sou advogada, né? Sabe uma coisa assim? E é muito interessante, quando o desembargador começou a falar, depois o Marcelo chegou e falou da mesma coisa, né? E, assim, muita coisa, gente, muito rico. Muito obrigada. Né? Como a Gisele, assim, eu estou emocionada e acho muito legal ter esse espaço, sabe? Da gente poder conversar um pouquinho e poder falar, sabe? Olhar nos outros, olhar nos olhos, e falar, puxa vida, tem gente que está com a mesma dúvida, que tem horas que fala assim, gente, será que eu tenho 200 anos? Porque parece que eu me sinto assim, muito deslocada, né? Eu sou do interior de Goiás, estou no Rio há 15 anos, morei um pouco em Campinas, e, assim, são muitas realidades, né? São muitos Brasis, e, assim, eu amo o Rio, sabe? Uma coisa, assim, de coração. E eu me entristeço muito, né, com uma cidade, assim, tão abandonada, é a sensação que eu tenho. Né? Uma cidade maravilhosa, gente, você vai olhando o mundo inteiro, né? E uma cidade muito triste, né? Com crianças na rua, com velhinhos nas ruas, né? O meu discurso é que assim, eu não vou levar nada daqui, mas onde eu passar, eu preciso falar que olhe nos olhos das pessoas, né? Que a gente está falando tanto em suicídio, em tanta dor. E como caipira, né? A gente lá na roça a gente falava assim que os olhos são espelhos da alma. E uma vez o Lima Duarte falou assim que, na minha história, né, quando eu era pequenininha, a gente tinha ter medo, era da cuca, da mula sem cabeça, do saci pererê, né? E hoje eu me recuso a ensinar para meus filhos que ele tem medo de gente. Né? Então, eu sou ainda daquela que abraça, minha amiga sabe disso, eu ainda sou aquela que toca, eu sou aquela que fala com gente, que olha nos olhos, que sorri, que choro. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi quando a Andréa falou assim, né? Por que não conseguimos sair deste lugar? Né? Porque, né, aqui a bolha que o colega falou, diversas bolhas no mundo que a gente vive à parte. Depois, quando o Marcelo também falou ali da questão de falar do outro, estamos falando de nós. Né? O que nos separa? Né? O que nos divide? Né? Tantas questões que estão aqui, né? Que ele falando ali, que era o gibi, né, da educação, não era que tinha revistinha da educação sexual. Né? Eu tenho hoje 51 anos e hoje, às vezes, eu tenho aula de educação sexual que eu nunca tive. Então, quando a gente fala para um jovem que não fala de educação sexual, que nós vamos falar aqui muitas vezes, nós não temos. Né? Não, no Brasil não tem preconceito, né? Uma sociedade que, nossa, a gente aceita tudo. E quanto preconceito está enrustido, quanta coisa está dentro de nós, quanto eu sou preconceituosa, quanto eu sou machista, quanto eu sou feminista. E admitir isso é muito doloroso, sabe? Porque a gente parece ter uma carapaça assim, não, eu fiz faculdade, eu estudei, eu sei tudo. Estou lá como Sócrates, né? O que eu tenho? Só um monte de conceitos que eu não consigo nem aplicar. Eu não consigo olhar para o outro. Então, assim, eu agradeço muito esse espaço. Eu li essa semana, né? Porque o que a gente desconhece, a gente tem a mania de jogar debaixo do tapete.
Né? E ele fala assim, até para definir uma profissão, o que você faz? Ah, não fala não, porque confunde. E o André hoje deu esse exemplo. Para a gente poder fazer diferença, é poder falar, é poder expressar e falar com essa liberdade. Né? Que uma amiga minha, que eu não sou advogada, fala que o direito tem ondas, né? Que ele fala da liberdade, a onda da igualdade e a onda da fraternidade, que parece que vai chegar ainda. Né? Quem é direito que fala disso? Então, assim, falar de liberdade, falar de igualdade ou equanimidade seria mais adequado, né? Eu acho que é que esse espaço tem aqui para hoje. Muito obrigada por você ter feito isso, proporcionar. Vou falar para mais meus amigos quando tiver essa oportunidade também, porque assim, eu acho que isso que faz a diferença, né? Muito obrigada mesmo para todos vocês, gente. Obrigada pela presença, né? Pelo carinho. Obrigada, eu fico super comovida de ouvir você falar, porque assim, a tentativa que a gente tem aqui nesse fórum de direito, literatura, arte, cultura, é trazer para conversar os saberes que dizem respeito à nossa humanidade. E não é possível pensar a justiça fora desse contexto. Então, eu fico muito feliz de ver esse público, que é um público super heterogêneo, não tem só juízes, advogados, e muito feliz de ter vocês aqui. Só mais um complemento, porque assim, eu acho que isso é interessante, essa iniciativa, porque geralmente a gente deixa o judiciário muito longe. Pois porque a a gente não está querendo ficar perto. Ai, que bom, então. Não, só um outro espaço. Tentativa. Não é jogar confete, não é nada, eu não conheço a senhora, né? A minha amiga comentou que um dia ela veio para despachar, a senhora atendeu. E lá atrás, né, eu respondia ofícios judiciais, né, porque geralmente pede saldos, aquelas coisas, né? E eu sempre percebi uma diferença, sabe, no pedir a informação, no mandar. E eu respondi trocentas vezes para a senhora e nem sabia quem era. E quando a minha amiga falou dessa sua questão humanitária, da questão dos livros, né, que eu não conhecia, falei, puxa vida, juiz é gente, sabe? Aquela coisa. Há controvérsia. Obrigada, Marcelo. Então, antes de mais nada, agradecer pelas duas colocações, né, mais até do que perguntas em si, colocações que dizem respeito a todos nós. Então, para tentar a gente furar um pouquinho as bolhas, como a Divina furou a bolha dela e veio aqui assistir a esse papo, como tantos outros também, e algumas coisinhas. Primeiro, duvidar sempre de quem tem muita certeza, né? Seja ele um jornalista, seja ele um ministro da Economia, seja qualquer um. Se tem muita certeza, pode duvidar, porque não é exatamente por aí. E aqui eu retomo um pouquinho o mote da Gisele, que falou na palavra-chave disso, que eu acho que é como sair desse lugar, como fazer as coisas da educação. Você falou em educação, né? E eu acho que tem uma preocupação cidadã de cada um de nós, que não deve ser desprezada de jeito nenhum, que é, de fato, a gente se obrigar mesmo, nos pequenos espaços ou maiores que a gente pode ocupar aqui e ali, se preocupar com a questão da educação no Brasil. A educação o tempo todo, seja em cada voto que a gente vai dar, do vereador ao presidente da República, vamos olhar para isso seja uma coisa doentia mesmo, doentia no melhor sentido da palavra, né? Que a gente seja doente por aprender, por alimentar essa curiosidade, mas também por espalhar a educação, porque não adianta. A gente pode olhar qualquer exemplo histórico no mundo, assim, então nenhum país deu o salto necessário de desenvolvimento, de maior igualdade, se não foi também através da educação. E quando eu falo educação, é educação pública de qualidade, porque o resto vem como o resto. Você vai ter sempre alguém que vai precisar de uma escola em japonês ou de um ensino muito específico, mas é a educação pública de qualidade que faz um país avançar. Fora isso, o Silvio falou uma coisa aqui atrás também, uma preocupação também com o cerceamento dos espaços econômicos também, nas coisas todas. A gente ter também a noção que a gente não sabe o que tá vindo por aí. Todo mundo, a gente está mergulhado nessa profunda transição, né? Eu trabalho com televisão, mas na verdade eu trabalho com conteúdo. Não sei se daqui a pouco o que eu vou estar fazendo vai estar com a imagem no celular, ou se vai estar numa tela, ou se vai estar só no áudio, né? Mas eu lembro que há pouco tempo atrás achavam que a chegada do rádio mataria o jornal, que a chegada da televisão mataria o rádio, que a chegada das TVs por assinaturas ia matar a televisão normal. E, na verdade, o que a gente vê hoje em dia é que, com os serviços de streaming, Netflix e que tais, as pessoas voltam a assistir televisão de alguma forma e voltam a assistir cinema também. Eu tenho uma amiga que tem uma casa fora do Rio e que ela se vale da miniaturização da tecnologia para usar um pequeno projetor assim, que ela joga em cima de
de lençol, na verdade, esticado entre duas árvores, arrumou uma caixa de som boa e você tem ali uma sala de cinema espetacular. Será que a gente caminha para isso também? Será que a gente está fadado aí para cinema de shopping? Ou será que eu tenho muita fé na reinvenção do cinema o tempo todo e na vontade das pessoas de ter essa experiência, de estarem vendo uma tela grande no escuro com um som de qualidade? Então eu não me desespero tanto com isso, porque já vimos outros que estavam para morrer. A gente está vendo que o rádio não só não morreu, como ele está aí, como veio o podcast agora para ser um rádio on demand, né? À la carte, né? No cardápio, as pessoas vão ouvir o que quiserem, quando quiserem, mas tudo isso também, de certa forma, é rádio. Então, e finalmente também para a gente não desprezar a capacidade individual de cada um de nós aqui nessa sala que resolveu investir um tempo de sua vida assim, tal, para assistir a uma conversa que ninguém sabia aonde daria de verdade, o que seria tocado, o que seria mexido e tal. E eu tenho certeza que esse tipo de conversa, quanto mais for feita, quanto mais for replicada, e quanto mais a gente sair daqui, tiver alguma ideia que ficou na cabeça, seja uma citação do Grandinetti, do Hemingway, da Gabriela Mistral, ou algum papo do Silvio, ou saber que os filmes dele estão à disposição, ou também ver as coisas do Lísias, e que livro foi esse que foi acusado de ser tão subversivo a ponto de incentivar suicídio, e por aí vai, e as decisões judiciais ligadas a essas coisas, tudo isso é muito importante. Então não vamos desprezar também que o fato de estarmos aqui agora debatendo esse tipo de tema é muito importante para levar essa conversa adiante e para não deixar que o que parece às vezes ser um rolo compressor excludente, cheio de preconceitos e que veio para ficar, não vem. O rolo compressor ele tem da natureza dele, né? Ele passa, e depois que ele passa, o que virou amassado vira outra coisa e vai ser utilizado de outra forma também. Então eu acho que a gente está um pouquinho todos numa bolha que cresce, ou como quiserem, furando as bolhas alheias também, para a gente conseguir olhar para frente com um pouquinho mais de esperança do que a gente olhando no primeiro momento para esse Rio de Janeiro tão desesperado. Tá bom? Obrigado. Me emprestaram uma gravata aqui, agora eu vou responder, mas vou responder brevemente por causa do tempo de vocês também. Então, respondendo ao Lísias, a questão dos juízes de primeira instância que deferem liminares, etc. É preciso reconhecer que a primeira instância tem juízes conservadores, também tem. E nesse momento parece que a primeira instância é mais conservadora do que a segunda, e o Supremo é o que tem conseguido equacionar esses problemas com maior efetividade. Então, o que resta é recorrer até chegar ao Supremo. Com relação à questão da ex-ministra Ana, eu preciso botar o ex, né? Porque se não esclarecer que é ex, tem que esclarecer que é ex-ministra. Sobre a questão do ator, da atriz que fez Ivone Lara, etc., realmente ainda vai durar um tempo de acomodação dessas coisas. Há dois movimentos sociais aos quais o Brasil deve muito: o movimento feminista e o movimento negro. Mas é preciso compreender que os anos de opressão levaram a ou podem levar a um extravasamento dessa ânsia de igualdade. Com relação ao movimento feminista, ninguém esperava que o movimento feminista iria empunhar a bandeira da punição criminal. E o movimento brasileiro acabou desaguando em penas criminais para tratar de um assunto que não é só criminal, é muito mais cultural. Eu não estou aqui contra a punição de homens que agridem. Eu, como juiz, eu puni muito e muito severamente homens que agridem. Eu só acho que houve uma exacerbação ou uma aposta muito grande na solução da criminalização, mas que ao longo do tempo acho que vai passar, até porque a sociedade está compreendendo que o incremento de penas não levou à redução da violência. Com relação ao movimento negro, também é preciso compreender que os anos de opressão levam a que o movimento reivindique espaços destinados aos negros.
E eu acredito também que isso vai passar quando encenarem o Hamlet com um ator negro, quando encenarem a Branca de Neve, esse ano, foi encenada com uma atriz negra. Então, vai levar um tempo para acomodar, mas vai passar. Isso vai passar. Com relação ao funk, não se combate o funk proibindo, ou também, acho que eu me expressei mal, não se deve combater o funk. O que se deve é botar a criançada para ouvir Chico Buarque, Caetano, Gil, etc. Eu tive a honra de integrar um grupo que criou um movimento social, um projeto social chamado Pro Florescer, e que eram com crianças de favela, de morros, etc. e tal. E eles só ouviam funk. E nas nossas festas eles queriam só ouvir funk. Então nós conversamos com eles. Eu não consigo gostar de funk, confesso aqui. Mas o que eu disse para eles, olha, para eu ouvir funk, vocês vão ter que ouvir Chico Buarque. Então bota um funk, bota um Caetano, bota um funk, e aí foi, o negócio foi andando. Então não é proibindo, é botando outro gênero musical. Com relação à pergunta dela, o que fazer com essa bolha autocensura, o Marcelo já disse, educação, educação, educação. É continuar investindo, continuar reunindo, e essa é a única solução. E também, fechando aqui com o Marcelo, falou dos aspectos positivos dessa tecnologia, que consegue ver um filme, não sei o quê. Claro, eu também acho que a tecnologia é altamente positiva e que esse momento em que ela é deletéria à cultura também vai passar. Vejam como eu sou otimista, né? Havia um político brasileiro já falecido, contra o qual eu até fiz campanha contra, eu não era magistrado nessa época, podia fazer campanha, mas que eu apreciava por outras razões, em que ele foi exilado, foi para o Uruguai. Então, ele estava lá em frente ao rio Uruguai, o apartamento dele dava de frente, e do lado tinha um outro exilado, pessoa respeitadíssima, ambos falecidos, que estava angustiado com o exílio e entediado com o exílio. E o político viu que passava um barco pelo rio, pela janela dele, e ele disse assim, ô fulano, entediado, porque com a ditadura ele não podia voltar e tal. Aí o político disse assim, ô fulano, isso que está acontecendo no Brasil é igual aquele barquinho ali, ó, olha só, ele vai passar, um dia ele vai passar, porque nem aquele barco está saindo da minha janela, um dia vai passar. Então eu acho que esse mau uso da rede social vai passar, as coisas vão se acomodando. O que nós não podemos é deixar de denunciar, de refletir, de pôr em discussão. Muito obrigado.